noite. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos evangelhos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Show. Como sempre, vamos iniciar com o Pai Nosso, fechando os nossos olhos, deixando tudo lá fora e vamos ligar ao mundo espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vocês acham que já devem ter reparado que na doutrina espírita muito se fala em reforma íntima. Então as pessoas dizem, olha, para as coisas melhorarem, para vocês evoluírem, tem que haver uma reforma íntima, as pessoas têm que se esforçar. E a gente fica perguntando, né? Afinal de contas, o que seria essa tal de reforma íntima? Como é que a pessoa faria isso daí? Porque falar para fazer é fácil, o duro é você saber qual é o caminho que você segue. Para você fazer uma reforma íntima, primeira coisa que você tem que entender é que você vai lidar com seus sentimentos, com a maneira de você sentir as coisas, a maneira de você se comportar, de você agir. Para você fazer isso daí, nós temos que falar alguma coisa sobre os sentimentos que nos animam. Hoje, gente, eu quero comentar com vocês uma coisa muito corriqueira que é a inveja. Então, a gente nota, né, que a maior parte das pessoas, elas não analisam os seus comportamentos, as suas maneiras de agir no dia a dia. E por isso, elas deixam de perceber como é que elas vão lidar com isso daí. Então, quando a gente começa a tomar consciência do que está por detrás da nossa maneira de agir e de se comportar, nós começamos a entender que tem muita coisa que nós poderíamos modificar e com isso nós ganharíamos muito em qualidade de vida. Então, a gente tem uma série de pessoas que costumam criticar. Então, a pessoa gosta de criticar e não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. E o que a gente percebe? Que muitas dessas críticas por detrás têm a inveja. Então eu vou dar um exemplo bem comumzinho. A pessoa vê um outro com um carro novo, por exemplo, o vizinho passa com um carro novinho, brilhando, ela bate o olho naquilo e ela fala, nossa, você viu, fulano tá com um carro novo. Ixi, aposto que está roubando, porque não é possível. Eu trabalho tanto e não tenho carro novo, como é que ele tem carro novo, troca de carro todo ano? Crítica destrutiva. E por detrás tem o quê? Claramente uma inveja. Então, nós temos que entender o que seria inveja. A inveja, gente, ela tem um poder tão grande que ela é considerada um dos 4 gigantes da alma. Porque da maneira como nós lidamos com ela, nós ou afundamos a nossa evolução, ou retardamos a nossa evolução, melhor dizendo, ou então nós aceleramos. Então, nós podemos definir inveja como a vontade que a pessoa tem de ou ter o que o outro tem, ou possuir o que o outro tem, ou então de ser do outro, do jeito que o outro é, levando em conta principalmente a felicidade, o prazer que o outro tem. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que têm pouquíssimas coisas, mas as pessoas vivem bem, são alegres, de bem com a vida, e aí, isso daí pode gerar uma inveja nas outras pessoas. E nós vemos, né, que isso é mais comum, né, do que nós imaginamos. Então a inveja, normalmente, ela leva a maledicência, a fofoca, o mexerico. A pessoa
pensa assim, bom, se eu não posso melhorar, não posso subir, então eu tenho que dar um jeito de fazer o outro descer, que é para eu não me sentir inferior a ele. Por incrível que pareça, é isso daí mesmo que acontece. Então, quando é que a pessoa que nasce a inveja? Ela nasce quando a gente faz uma comparação. Então, quando nós comparamos o que o outro tem ou o que o outro é, e daí nós pegamos e comparamos conosco mesmo. No momento que nós fazemos isso daí, pode surgir o mecanismo da inveja. E isso daí atesta que nosso amadurecimento espiritual não está muito legal. Por quê? Porque a gente começa a rotular de maneira preconceituosa ou humilhante as outras religiões, as outras raças, como que é a sexualidade das outras pessoas e os movimentos sociais, tudo aquilo, né, que para nós é diferente e que nós achamos que de uma maneira ou de outra não está nos agradando. Agora, é muito fácil, né, você usar a inveja como uma ferramenta, por exemplo, para você não querer assumir a responsabilidade da sua vida, certo? Você começa a apontar as falhas dos outros, você começa a reparar na vida alheia. E o que acontece? Porque é mais fácil, né, do que você se esforçar para você crescer, para você progredir. É mais fácil falar do outro, do que o outro tem, do que o outro conseguiu, denegrindo aquilo ali, do que você começar a se esforçar para conseguir as coisas como as outras pessoas conseguem. Não tem nada, gente, de censurável, por exemplo, em você apreciar o que é do outro, o que o outro faz, e de você querer a mesma coisa. O único problema é que nós nunca vamos poder tomar para nós o padrão de vivência do outro. Por que isso daí? Porque cada pessoa é única, não existe um único espírito que seja igual ao outro. Então cada pessoa tem uma vivência diferente. Você pode até olhar, comparar, certo? Mas você tem que ter a noção que você não pode dar uma importância muito grande ao que o outro tem, à maneira como o outro se comporta, ao que o outro faz. Eu, por exemplo, adoraria ter a capacidade do Divaldo para falar, mas não tenho. Então vocês têm que me aturar dando o meu evangelho simplesinho. Mas isso não quer dizer que eu vou me descabelar, que eu vou fazer alguma coisa. Divaldo fala muito mal, é sempre a mesma coisa. Não é. Vocês estão percebendo? Não adianta você denegrir o outro para que você possa justificar aquilo que você faz. Então, o interessante, sabe o que é? É que a inveja, ela sempre ocorre entre as pessoas que estão perto de nós. Então, quem é que tem inveja de nós? Por exemplo, quem convive com a gente. Então, são os nossos melhores amigos, as pessoas mais próximas do serviço, os nossos parentes. E não tem nada de anormal nisso daí. É uma coisa normal. Isso daí quer dizer que a pessoa está até nos admirando, não é verdade? Porque você já viu alguém invejar alguma coisa que não é legal, que não é boa? Então, você vê que é uma coisa natural. E as pessoas costumam dizer, achar que o outro está erradíssimo, que ele é um bandido, que ele é um safado, que uma amiga é uma amiga da onça. Gente, isso é muito mais comum, né, do que a gente pensa. Então nós temos a inveja, né, a partir do momento que você compara alguma coisa que o outro tem, que você admira, você começa a sentir inveja da pessoa. Mas
aí, as coisas funcionam da seguinte maneira: quando você faz essa comparação, o que acontece? A primeira coisa, eu acho que vocês nunca repararam, mas dá raiva. Raiva é uma coisa de você não ter aquilo, de você não conseguir fazer aquilo, de você não estar tão feliz como o outro está feliz, com aquilo que ele conseguiu, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele tem. Então a raiva é o primeiro sintoma. Se você para e você raciocina, você leva em consideração, por exemplo, que pode fazer a mesma coisa ou até melhor que o outro, e você vai se esforçar para isso daí, aí esse é um processo positivo de inveja. Isso daí seria, eu acho, né? Não tenho muita certeza não, mas eu acho que é a tal da inveja branca, né? Que o povo fala. Vocês já viram esse termo, inveja branca? Ai, gente, mas eu tô com uma inveja de você. Ai, fulana, mas não esquenta não, é inveja branca. Quer dizer, aquela inveja que você sente, que você queria ter, mas que você não está querendo matar o outro por causa daquilo, que você não está denegrindo, você não está falando mal do outro por causa daquilo ali. Então é o tal processo positivo da inveja. E quando que o processo não é positivo? Quando a pessoa tem raiva e se instala nela uma tristeza e ela começa a achar que ela não tem capacidade para fazer aquilo que o outro está fazendo. Então isso daí gera uma agressividade na pessoa, né? E aí a pessoa começa a tentar justificar o que está acontecendo, denegrindo o outro, falando mal do outro, achando que o outro é que está mal. Seria o caso do carro, por exemplo. Eu já vi gente falar o seguinte: a pessoa passa num carrão, né? E você tá lá num poisé danado, né? Aquele carrinho que mais fica na oficina do que outra coisa. E aí a pessoa passa com aquele carro novo que você gostaria de ter e você fala assim: ai, lá vai fulano com o carro novo. Ah, também, qual é o problema? Ele já tá velho, cansado, logo ele morre, esse carro não vai valer nada. Complicado, né? Então aí é um processo de inveja, mas não é uma coisa positiva, é uma coisa negativa. Vocês percebem como é que é? Então a pessoa invejosa, gente, se vocês repararem, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece gente invejosa, e aí é aquele momento que a gente diz o seguinte: nós costumamos olhar o outro, mas que tal olhar para nós mesmos? Porque às vezes a gente sem querer faz esse tipo de coisa. Então o que o invejoso, aquele que é eternamente invejoso, que de tudo ele tem inveja? Primeira coisa, gente, ele é inseguro. Ele não tem segurança da capacidade de realização dele. Segundo, ele é super sensível. Qualquer coisinha ele se melindra, ele fica dolorido, melindrado, fica magoado, como a gente fala. Ele é irritado, aquela pessoa irritadiça. Qualquer coisinha ele se irrita. Ele é desconfiado, certo? E observa minuciosamente, né? Ele é o detetive particular da vida alheia. Ele cuida da vida de todo mundo, procurando o que tem de errado em tudo e em todos. E aí, né? Nós vemos uma outra coisa que esses dias eu quase morri de rir. Vou contar para vocês, é muito interessante. A inveja, ela existe, inclusive no reino animal. Os animais têm inveja, sabia disso? E eu costumo observar muito, porque lá em casa tem muita maritaca, sabe? E elas são uma praga. Elas são lindas, mas elas pintam e bordam. Já deram curto-circuito lá na fiação da minha casa umas 4 vezes. Comeram toda a fiação das câmeras de segurança. Eu tive que trocar tudo. E aí a gente tampou por onde elas entravam, na laje, a gente tomou cuidado. E elas ficam tentando fazer os ninhos na laje, porque é bem protegido. É onde elas gostam de achar um buraquinho para poder entrar. E os pardais
fazem ninho na minha casa, que é um sobrado, eles fazem naquelas vigas, naqueles peitos de pomba, porque dali eles fazem os ninhos e tem os filhotinhos. Quando elas vêm e elas tentam entrar e não conseguem, e elas percebem que os pardais fizeram os ninhos e elas não conseguem fazer, não conseguem entrar, porque elas não fazem ninho, elas entram na laje e está tudo fechado. Gente, pensa nas maritacas que ficam bravas, irritadas, nervosas. Elas pegam e elas derrubam os ninhos dos pardais lá de cima, às vezes com filhotinho e com tudo. Então, a minha empregada fala assim, olha, elas estão morrendo de inveja porque os pardais fazem os ninhos e elas não fazem. Então, a inveja existe no mundo animal. E ela existe nos adultos, né? Mas no adulto, o adulto consegue disfarçar. Então, alguns sinais de disfarce da inveja são, por exemplo, a indiferença. A pessoa fingir que ela não está nem vendo, que ela não está ligando para aquilo ali, né? Ou então menosprezar. Ai, fulano comprou esse carro é uma porcaria. Vale nada isso não. Daqui uns dias vai estar quebrado. Então, ou então, né? No caso das crianças, as crianças não conseguem disfarçar. Vocês já viram quando a criança, ela bate, ela morde, ela empurra, ela chora, ela grita. Quando, por exemplo, alguém dá um presente para o irmão e não dá para ela. É isso daí. Então nós vemos que a inveja entre os irmãos é uma coisa muito comum. Na literatura espírita nós temos muitas histórias em que a gente encontra determinados comportamentos invejosos. E eu gostaria de contar um pedacinho de uma dessas histórias, a psicografia do Chico Xavier. E é a história de Paulo, né? Que a gente conhece inicialmente como Saulo de Tarso, Saulo da cidade de Tarso. Então, a história começa na cidade de Corinto. E o ano era 34, quer dizer, fazia um ano que Jesus havia desencarnado. E havia nessa cidade um israelita que tinha 2 filhos, ele era viúvo. E esses 2 filhos, o Gesiel e a Abigail, eram pessoas muito amorosas, muito boas, que seguiam os mandamentos da lei dos israelitas. E essas 2 crianças eram o amor daquele velho. E um dia esse velho saiu para ir fazer uma compra no mercado e no meio do caminho ele encontrou alguns soldados romanos que eles haviam invadido praticamente a cidade tentando conter uma revolta de escravos. E ele abaixou a cabeça e passou rapidinho. Quando ele passou, um dos soldados barrou a passagem dele e disse, como é que é? Aqui não se cumprimenta mais as autoridades? E vai com a mão fechada e bate no rosto do velho. O velho ficou muito nervoso, abaixou a cabeça, continuou seguindo com a cesta debaixo do braço. E aí, um pouquinho mais adiante, tinha outro grupamento de soldados. Aí ele falou, bom, agora eu vou cumprimentar, né? Já que eu apanhei porque não cumprimentei, vou cumprimentar. E salve, dignos romanos. Aí um deles virou e falou, mas quem que é esse daí para se dirigir desse jeito, como se nós não fôssemos nada? Quem que ele pensa que ele é? E ele apanhou com mais força a ponto de sangrar. E ele ficou muito nervoso, muito irritado, muito revoltado, porque ele achava que ele estava sendo injustiçado. Aí ele viu, né, apareceu um outro soldado e leu um édito dizendo que um questor romano de nome Licínio estava na cidade, que era para ouvir as reclamações dos moradores.
E ele pensou, pois eu vou reclamar. Eu vou reclamar que esse mesmo Licínio, uns 3, 4 anos atrás, ele pegou praticamente quase tudo que eu tinha. E só me sobrou um sítiozinho para eu viver com os meus filhos. E agora, já que ele está aqui para ouvir reclamação, eu vou falar o que eu tenho que falar. Chegou em casa e contou para os filhos. Os filhos falaram, pai, não faça isso não. Não faça isso não, porque isso vai dar rolo, vai dar confusão. E você é capaz de ser penalizado. Ele falou, não, eu não vou baixar a cabeça não. Eu vou falar, revoltado. E ele fala, para resumir, o Licínio acabou tomando o sítio dele. Ele falou, bom, você ficou com o sítio? Então de agora, de castigo da sua boca grande, tomou o sítio dele. Deu 3 dias para ele sair do sítio. Ele ficou desesperado. Voltou para casa e aí ele viu que vizinho dele tinha um pedaço que o Licínio já tinha tomado. E ele pega e coloca fogo nas plantações do questor romano. E o fogo devorou tudo. E aí foi aquela correria. O Gesiel chegou e viu aquele fogaréu no vizinho e foi ajudar a apagar os servos, a apagarem um incêndio. E quando ele chegou em casa, ele soube que o pai havia feito aquilo. No dia seguinte, eles foram presos. E Gesiel quando ele viu que o pai ia ser chicoteado, ele resolve assumir a culpa. Aí o questor Licínio manda que deem 40 chibatadas em cada um deles. E o pai, nisso, ele morre. E o Gesiel foi enviado para as galeras, que eram aqueles barcos onde os escravos ficavam embaixo remando. E um escravo lá durava 3, 4 meses no máximo, porque eles trabalhavam sem parar. E ele ali nessa galera romana, ele foi um exemplo, porque ele ajudava os outros escravos, nunca reclamou, nunca blasfemou, era uma pessoa com uma índole admirável. Numa dessas viagens, embarcou um jovem romano de nome Sérgio Paulo. E o Sérgio Paulo havia adquirido uma febre, que era uma peste. E ele ficou de feridas no corpo inteiro. E eles não sabiam o que faziam com aquele homem daquele jeito. E determinaram que Gesiel fosse enfermeiro daquele importante cidadão romano. E Gesiel ficou dia e noite se dedicando até que Sérgio Paulo sarou. Só que ele caiu com a mesma febre. E aí queriam jogá-lo ao mar. Mas o romano não deixou. Ele achou que era uma ingratidão muito grande com a quem o havia salvo. Colocam então em um barco e eles param num porto, num lugarzinho que se chamava Jope. E lá ele é recolhido pelos homens do caminho. Os homens do caminho eram os discípulos apóstolos de Jesus. E ali Gesiel aprende o Evangelho, aquilo que Jesus havia ensinado. E ele muda de nome, porque havia prometido a Sérgio Paulo que mudaria de nome, porque ele foi dado então como morto para poder ser mandado embora do barco. E ele aparece então como Estevão. E Estevão tinha uma mediunidade, gente. O mundo espiritual o inspirava e ele fazia aquelas palestras, coisa mais linda, e ele tinha o dom da cura. E de tal maneira ele se destacou que chamou a atenção de um jovem tribuno que era de Jerusalém. E esse jovem tribuno de Jerusalém era Saulo. E Saulo era um homem muito honesto, muito direito, mas ele era uma pessoa que ele exigia a pureza das escrituras e não se conformava com aquilo que os discípulos de Jesus ensinavam. E aí um dia ele ouviu falar de Estevão, que Estevão falava muito bem,
e ele se interessa porque ele era um exímio orador, ele conhecia da cultura grega e ele falou: isso é mentira. E ele vai até onde, num lugar bem humilde, ali ele se senta e vê pessoas humildes, doentes, aleijados, e uma pobreza. Ele olha para aquilo com desprezo, ele compara a vida dele, o que ele ensinava e aquilo tudo, e ele sente desprezo, até o momento em que Estevão fala, e daí ele fica de queixo caído, sem entender como é que uma pessoa tão simples podia falar tão bem, sem entender que havia uma inspiração de Jesus por trás daquilo ali. E ele começa a perseguir Estevão, até porque no final daquela palestra, Estevão cura uma jovem muda, porque ele era um médium de cura também. E Saulo fica desesperado, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele fica bravo, e ele faz com que chamem Estevão até o Sinédrio, para que ele possa se justificar, e exige a prisão de Estevão. Então, não sei se vocês fizeram um paralelo, nesse comportamento do Saulo havia muita inveja, porque ele havia menosprezado aquele orador, tudo que ele podia, tinha feito chacota com os amigos, e ele vai lá com os amigos e é humilhado na frente de todo mundo. Então o orgulho dele foi parar lá embaixo, e a coisa vai de tal maneira que Saulo faz com que Estevão seja apedrejado. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, ele foi apedrejado em praça pública e ele morreu. E se não bastasse isso, aí Saulo começou a querer perseguir os discípulos de Jesus, e ele vai, primeiro lugar onde ele vai a Damasco, e na estrada de Damasco acontece aquilo que vocês já ouviram falar. Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu vou parar a história ali, eu só contei para dizer que o Paulo, que Saulo mais tarde se transformou em Paulo. Teve uma época que ele também foi invejoso, para vocês verem que a inveja é uma coisa comum. Ele ficou com inveja de Estevão, da capacidade de Estevão. E daí ele passa por toda aquela transformação até que ele chega a ser denominado o apóstolo dos gentios, um disseminador da doutrina de Jesus. Eu amo essa história. Eu contei só até aqui, porque ela é longa. Um dia que vocês quiserem, vocês passam um recadinho, que eu faço uma novela, conto tudinho da história, que é uma história muito linda, a história de Paulo e Estevão. Então, gente, nós não temos que nos preocupar que se o outro está com inveja de nós. A gente se preocupa, porque inveja é uma carga danada, Diz que aleja a pessoa que sente, e o famoso olho gordo em cima do outro aleja também. Mas nós temos que ter consciência se nós estamos fazendo isso, para que nós possamos realizar tal da reforma íntima, começar a ver o que nós temos dentro de nós. Não tem nenhum problema ter inveja, tem que começar a direcionar bem para que ela se transforme num gigante da nossa evolução. Legal? Era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Agora nós vamos fazer o nosso passo à distância. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de estudos espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser.
Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos. Então, tomaram passe? E tomar aguinha, não esqueça de colocar água para fluidificar. Se quiser, pode colocar uma garrafa para a semana inteira, tá? E guarda lá na geladeira. Isso daí, gente. Uma boa semana para todo mundo. Tome cuidado ainda com o Covid-19, porque o negócio parece calmo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Um abraço muito grande para todo mundo. Tchau, tchau, gente!